Louvado seja o Senhor! 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 Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Essa é a mensagem. Agora já podemos ir embora. A não ser que o Senhor tenha coisas para falar para nós, que sejam importantes para Ele. No livro de Salmos, há essa progressão maravilhosa, que, por um lado, é uma progressão na revelação divina em miniatura, que representa toda a Bíblia, porque os Salmos são uma miniatura de todas as Escrituras. Por outro lado, essa revelação progressiva mostra o avanço, o progresso da restauração do Senhor. O Senhor realmente precisa fazer com que os seus buscadores que o amem se voltem da religião, da lei, para o próprio Cristo. O Cristo maravilhoso, todo inclusivo. E precisamos desfrutar esse Cristo, experimentá-lo, ter um relacionamento pessoal e afetivo com Ele, receber seu amor e o seu cuidado por nós, para que possamos amá-lo e amar-nos uns aos outros nele, pela igreja. E esse Cristo, para o qual estamos sendo restaurados, nos mostrará que Ele tem uma ampliação. Ele quer uma expressão corporativa que é real e prática, que seja real e prática na terra hoje. E isso é a igreja como a casa de Deus. E em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, nós vivemos onde Deus vive. E a igreja como a sua casa. E bebemos do rio das suas delícias. E somos abundantemente satisfeitos com a gordura da sua casa. Descobrimos a fonte da vida. Na sua luz, vemos a luz. Agora, estamos no primeiro estágio da igreja como a casa de Deus, a sua casa. Mas a casa tem de ser fortalecida, aprofundada para ser a cidade, o reino. E no verão foi liberada uma palavra sobre essa grande necessidade e desejo que há em Deus pela igreja em toda parte, sendo não apenas a casa, mas também a cidade com o encabeçamento único de Cristo sendo honrado e edificada como um reino inabalável. É mediante a igreja como a cidade que a terra será restaurada. Devemos levar a cabo absolutamente a comissão do Senhor, discipulando as nações, tornando-os o povo do reino, imergindo-os no Deus triuno, ensinando-os a guardar, observar tudo que o Senhor nos ordenou e estabelecendo-os como igrejas locais.
Mas, se não alcançarmos o estágio de cidade, o Senhor, cuja palavra está vibrando em nós, eu voltarei. Ainda não voltará, se isso não acontecer. Deus em Cristo voltará, fará com que a terra se volte para o Senhor, mediante a igreja como a cidade de Deus. Quando a terra for restaurada, isso será a maior mudança dispensacional que a terra já viu. Com o Senhor da glória, aquele que possui a terra, os céus e a terra, tomará posse de toda a terra. Gostaria que tivéssemos aqui um mapa do mundo, um mapa mundi, desde a Groenlândia até a Patagônia, da Califórnia à Catalunha, de Boston a Pequim, de Reykjavik à Nova Zelândia, de Marrocos a Pretória. Ele está ganhando toda a terra, cada parte dela. A mensagem 12 tem o seguinte título: Oferecer o perfeito louvor a Deus para a restauração de Cristo, a casa, a cidade e a terra. A expressão perfeito louvor indica que esse louvor é o louvor no nível mais elevado e mais pleno. É o louvor final e máximo. É o louvor total. É o louvor universal. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Como esses seres que respiram expressarão o seu louvor, temos de esperar para ver. E essa mensagem falará de oferecer um louvor perfeito para Deus. Esse é o nosso serviço, oferecer esse louvor a Ele. A expressão perfeito louvor indica que há um louvor que leva para esse louvor. Ele não é trazido, não surge apenas no momento de alegria ou de êxtase, mas há um processo que vai levando até chegar a isso. E por fim, todas as limitações acabaram e o louvor final e perfeito surge. E eu sugiro que esse título indica uma progressão no louvor, em direção ao louvor perfeito. Quando algo de Cristo é realmente restaurado para você e em você e com você, aí haverá louvor. Sempre que você vê algo novo e fresco proveniente de Cristo, sempre que Ele cuida de você de uma maneira específica, você irá louvá-lo. Eu recebi uma mensagem de texto esta manhã de um santo que me enviou uma mensagem de texto ontem de manhã. A diferença entre as duas mensagens foi de morte e para a vida. E o Senhor entrou na situação dela inesperadamente, mas de maneira concreta. E tudo o que ela pôde fazer foi ajoelhar-se e adorar e agradecer e louvar o Senhor. Portanto, todos devemos esperar
ter mais de Cristo restaurado para nós, em nós e conosco. E o nosso ser da nova criação, o Espírito mesclado, até certo ponto, apenas o louvará. Nós estamos tão felizes, tão gratos que Cristo é o meu Cristo nessa questão. Então, quando participamos da restauração da casa, com o amor imparcial por todos os membros da família, com a busca mútua do propósito de Deus, a alegria de estar reunidos juntos, tendo comunhão juntos, servindo juntos, sofrendo juntos, então o louvor se expande e é aprofundado, e agora há louvor na casa. Agora estamos tocando Betel, e Deus é o Deus da casa de Deus para nós, e nosso louvor é elevado, levantado. Então o Senhor restaurará a cidade. Isso será uma experiência mais custosa, algo sólido, inabalável, algo totalmente na vida de ressurreição. Nós sentiremos a presença reinante do Senhor da Glória, estaremos vivendo cada vez mais na realidade do reino, sob o resplandecer da sua face, do seu rosto. Nós valorizaremos estar no reino do Filho do amor de Deus, onde não há temor, onde não há controle humano, mas o governo amável do Senhor em amor, vida e luz. E isso irá se aprofundar, se elevar e se expandir. Irá aprofundar, elevar e expandir o nosso louvor. Mas tudo isso se dirige para um dia glorioso, quando o Cristo que experimentamos nesses 3 estágios agora sabe que o corpo foi edificado o suficiente e a noiva está preparada. Então ele vem, o filho varão será ressuscitado e arrebatado, as primícias serão arrebatadas e estaremos diante de Deus em Sião. Então os vencedores descerão com ele, e ele reivindicará o seu título de propriedade sobre toda a terra. E então o louvor será consumado. É assim que o louvor se desenvolve nos Salmos. Eu disse ao Senhor, sou apenas um vaso aberto esta noite, o que o Senhor quiser ter na reunião, como o Senhor dirigir a reunião, eu sei de um encargo específico pelo nosso futuro, de maneira que nós não apenas tenhamos um momento desfrutável de louvor transcendente, mas que haja luz em nosso caminho que nos guie. Até quando? Até que determinada estrela apareça. Primeiro, a estrela da manhã surge em nosso coração. E então vemos a estrela da manhã. Vamos começar a trabalhar no esboço. Eu estou ciente do limite de tempo por causa da nossa coordenação e estou muito feliz com isso. Estou descansando. Algarismo Romano 1. Louvar é a obra mais elevada realizada pelos filhos de Deus.
Os pontos cruciais aqui, estou feliz de dizer a vocês, foram extraídos deste pequeno livrete da cor púrpura. Púrpura é a cor da realeza. O título desse livrete é Louvar. Eu gostaria de poder dar uma tarefa para o treinamento, que só tem mais 2 horas de treinamento, eu não tenho como obrigá-los a fazer. Caso contrário, eu diria que todos os treinandos lessem isso aqui antes do treinamento, do próximo etapa do treinamento, e depois me mandassem um e-mail dizendo: louvado seja o Senhor, eu fiz. Mas, se você for tocado pelo que está no meu coração, eu creio que muitos de vocês vão fazer isso. E esta mensagem sobre louvar foi uma mensagem dada para novos crentes. Portanto, quando eu a reli, alguns meses atrás, preparando o esboço, eu, pelo menos em parte, eu me tornei como um iniciante, um aprendiz. Portanto, não tenham vergonha de ler uma mensagem para iniciantes. É muito maravilhoso. A expressão mais elevada da vida espiritual de um santo é seu louvor a Deus. Esse é o mais elevado. A vida cristã voa alto por meio dos louvores. Você pode reconhecer a referência bíblica, é Atos 16. Você sabe o que estava acontecendo ali? 2 apóstolos. 2 apóstolos foram presos, jogados na cadeia, foram colocados no tronco. Essa foi a recepção que eles receberam. A reação deles, eles expulsaram o demônio e o dono daquela pessoa falou: bom, agora acabou o meu negócio. Porque ele tinha uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação que eles expulsaram. Então eles estavam ali presos, era meia-noite, e o espírito deles voava alto, orando. É por isso que eu digo novamente, se alguma vez eu estiver numa situação dessas, eu espero que o irmão Dick Taylor esteja preso no tronco ao meu lado. Irmão Dick, eu sou seu vizinho agora, ok? Você me ajuda? Você é o meu irmão, aleluia. Eles estavam louvando. Eles não estavam chamando juízo, pedindo que aquelas pessoas fossem julgadas. Eles não estavam murmurando. E os prisioneiros os ouviam. Louvar é transcender todas as coisas e tocar o Senhor. No próximo ano, que começa daqui a umas 4 horas, neste fuso horário, e nós temos um bônus, haverá muitas coisas que precisaremos transcender. E uma por uma delas, nós vamos descobrir que determinada situação, a única saída é louvar. Quando tocarmos isso, nós vamos dar um passo importante, um passo de louvar quando nós estamos com vontade de louvar. Qualquer que seja a razão, eu estou de bom humor, então vou louvar. Então, quando nós estamos tudo bem, há uma aleluia após a outra, muita emoção. Quando uma coisa que nós recebemos e não esperávamos, eu cometi um erro no meu imposto de renda, recebi $2.000 de devolução. Louvado seja o Senhor, Deus é soberano.
Você não precisa transcender. Você já está borbulhando na sua vida natural. Mas alguns de nós precisam abrir-se para outros de nós, abrir o caminho, aprendendo a transcender todas as coisas pelo louvor. A vitória espiritual não depende de luta, depende de louvor. E eis aqui alguns versículos de 2º livro das Crônicas 22, começando com o versículo 20. Eles levantaram cedo pela manhã e subiram para... Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor... Não. Pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do Monte Seir. É assim que eles lutaram. Mais cedo nesse capítulo, o rei liderou tomou a iniciativa de dizer: Jeová, Senhor, não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Se os teus olhos estiverem postos no inimigo, se os teus olhos estiverem postos em você mesmo, se os seus olhos estiverem postos nas suas circunstâncias, se os seus olhos estiverem postos no seu comportamento, não haverá louvor. Mas quão bom é poder dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer com essa situação, Senhor, mas meus olhos estão postos em Ti, e quando ponho meus olhos em Ti, algo surge em mim, dizendo: aleluia, louvado seja o Senhor. Então a vitória vem. Precisamos ver que Deus está acima de todas as coisas e que Ele é digno do nosso louvor. Deixe-me ler estes versículos. Vamos ver se vocês reconhecem de onde eles são. Eles são de Apocalipse. Vamos ver. Bendito és, Jeová, nosso Pai, Senhor nosso Pai, de eternidade a eternidade. Tua é a grandeza e o poder e o esplendor e a vitória e a majestade. De fato, tudo que está no céu e na terra é teu. Ó Jeová, o reino, teu é o reino e tu és exaltado como cabeça sobre todas as coisas. Agora, portanto, nosso Deus, te agradecemos e louvamos teu nome glorioso. Como você pensava, primeiro livro das Crônicas 29. É fácil, né? Esse é Davi. Davi bendisse ao Senhor, Jeová, diante de toda a assembleia. Esse é Davi, o rei, tomando a iniciativa. Bendito és, Jeová. Tua é a grandeza e o poder e o esplendor e a vitória e a majestade. De fato, tudo que está no céu e na terra é teu, Jeová. Teu é o reino, Senhor. Precisamos ser treinados para ver isso. Somente o Senhor sabe o que podemos experimentar, qual será o tipo de experiência que teremos em 2012. Nós temos o quê? Apenas que esperar que venha o louvor,
esperar nos sentirmos melhor, esperar que nós estejamos mais saudáveis, com mais saúde, esperar que nós tenhamos um emprego, ou alguns de nós iremos louvar simplesmente porque vemos que Deus está acima de todas as coisas. E aqui eu quero mencionar rapidamente, porque preciso prosseguir, as 4 dimensões do louvor, ou, se você preferir, 4 níveis de louvor. Todos eles são necessários e todos são válidos. No primeiro nível, isso é ascendente. Nós louvamos o Senhor pelo que Ele dá. Ele nos dá algo espiritual, até mesmo em seu cuidado por nós, Ele pode nos dar algo prático. Você não deve louvar o Senhor? Você não louvaria o Senhor por dar para você uma irmã amada que você ama e que ama você? E você sente que o Senhor está juntando vocês e o seu namoro é abençoado? O que pode ser mais precioso que isso? Do que o Senhor dar um complemento para você? É claro que você iria louvá-lo. Não seja super e falar, isso não é tão transcendente assim. Não é suficientemente transcendente. Uma vez que você casar com ela, você vai ter muitas oportunidades para transcender coisas. Mas tudo que Ele der a você, tudo que Ele der, que os nossos jovens sejam salvos dessa geração ingrata que não agradece, com esse sentimento de que deve ser assim, agradecer ao Senhor pelo que Ele dá. Então, nós louvamos ao Senhor pelo que Ele faz. Ele age. Muito do que Ele faz é oculto, nós não temos consciência, e se torna então manifesto. Certamente Ele merece louvor. E se Ele fez algo para nós, com o custo de outro membro do corpo, certamente devemos louvar. Então, ascendemos mais, subimos mais alto, para louvar o Senhor, pelo que Ele é. Em João capítulo 11, o Senhor estava vivendo a vida de ressurreição quando ouviu que Lázaro estava doente e não fez coisa alguma. Até mesmo uma pouca manipulação, pequena manipulação da irmã. Lázaro, a quem tu amas, está doente. Tu o amas, a quem tu amas, está doente. Então, se presume que o Senhor iria rapidamente e fosse intervir, mas Ele não faz isso. E quando Ele chega lá, aí vem a opinião, Senhor, se Tu estivesses aqui, se Tu tivesses vindo em tempo, Senhor, agora está tarde demais. Ele não teria morrido. Nós queríamos que Tu fosses o Deus da prevenção. Mas Ele quer ser o Deus da ressurreição. Então, não tente ser um herói depois de ouvir isso. Quando Paulo tinha um espinho, ele não falou, eu tenho um espinho. Ele falou, eu tenho um espinho aqui, mas esse é o maior espinho que você tem? Traz o maior. Quem? Só um espinho? Só um? Manda mais. Não, Paulo orou para Deus tirar o espinho 3 vezes. Bem, Maria, Marta, elas estavam focadas naquilo que o Senhor poderia fazer ou deveria fazer. Por fim, o que o Senhor faz é baseado no que Ele é. Você pode querer que Ele ressuscite alguém. E Ele pode fazer isso, por fim. Por fim, Ele fará isso. Mas Ele quer que você perceba o que Ele é.
e aprecie o que Ele é. Valorize o que Ele é, acima daquilo que Ele faz. Se você estiver doente e Ele cura você, você vai louvá-lo, vai agradecê-lo, vai testificar dele. Mas e se Ele não curar você? E se antes Ele for saúde para você? Isso vai produzir louvor? Você tem de vencer aquela parte do seu ego que quer as coisas feitas para você. Você valoriza mais o que o Senhor faz para você do que o que Ele é para você. Mas nós todos crescemos, não vamos permanecer meninos para sempre. E nosso valor espiritual se desenvolverá. E nós simplesmente louvaremos o Senhor pelo que Ele é. E isso é ilimitado. Senhor, Tu és o pastor, te louvo por seres o pastor, não apenas pelo Teu pastorear, mas há outro nível ao qual precisamos ser levados. Louvamos o Senhor não apenas pelo que Ele dá, pelo que Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele é, mas o louvamos simplesmente por Ele ser. Simplesmente por Ele ser. Podemos relacionar isso, de certa maneira, de maneira humana. Você não está feliz que certas pessoas simplesmente existam? A simples existência dessas pessoas é uma bênção para você. Eles não precisam dar nada para você, não têm de fazer coisa alguma. Eles tampouco precisam ser algo específico para você. Você simplesmente é tão grato por eles existirem. E, na verdade, a maior perda é quando eles não estão aqui. Os salmos de aleluia falam de Jeová. Jeová é o eu sou. Ou louvá-lo como aquele que existe por si mesmo e que existe para sempre. Êxodo 15, de 1 a 18, indica que a meta da salvação de Deus é a edificação da sua habitação. Êxodo 15, de 1 a 18, é um cântico de louvor a Deus por sua salvação e vitória, levando a habitação de Deus e ao reino de Deus. Esse é o primeiro registro de louvor na Bíblia, que é louvar o Senhor por sua vitória e por sua salvação, que nos levam à sua habitação e ao seu reino. Aqui alguns versículos de Êxodo 15. Então, Moisés e os filhos de Israel cantaram esse cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Como nós o louvaremos quando virmos Satanás amarrado e lançado no abismo? Eu espero por esse dia. Ele vai ficar tão irado quando for lançado à terra, estará tão bravo e o filho varão vai falar: agora você está na terra e nós estamos chegando para pegar você. Nós estamos indo aí para pegar você. E você será amarrado e nós louvaremos o Senhor por essa vitória tremenda. Outro versículo, 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Verso 17. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação. E, finalmente,
no santuário ao Senhor que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Uma razão do louvor subir na igreja como a cidade de Deus é a realidade desse reinar. Exteriormente, a terra se regozijará com esse reinar. Mas estaremos vivendo na realidade do reino simplesmente para estar sob o seu governo direto, em amor, luz e vida. É tão precioso, tão amável. Louvores profundos surgem em nós para o nosso Rei que habita interiormente. A salvação está relacionada ao povo de Deus e a vitória ao seu inimigo. Quando Deus derrotou o inimigo, Ele também salvou o seu povo. Êxodo 15:13 fala da habitação de Deus, mesmo que o templo como habitação de Deus só tenha sido construído séculos depois. O versículo 18 refere-se ao reino. O Senhor reinará por todo sempre. A habitação de Deus, a casa de Deus, introduz seu reino, o reino de Deus. Hoje, a igreja é primeiramente a casa de Deus e então seu reino. A igreja traz o reino à terra. Êxodo 15, de 1 a 18, indica que a meta da salvação de Deus é a edificação da sua habitação para estabelecer o seu reino. E para isso, nós, assim como Moisés e os filhos de Israel, devemos louvar o Senhor. Nós louvamos o Senhor antes de ver isso, quando tocamos a visão, quando tocamos a realidade disso. Agora chegamos diretamente aos Salmos. O livro de Salmos é um livro de louvor. Em Salmos, encontramos o louvor mais grandioso e elevado. Os seguintes versículos revelam aspectos cruciais do louvor em Salmos. E deixe-me inserir aqui suavemente, porque isso pode tocar você. E precisamos ser tocados, mas não de uma maneira que nos faça a voltar para nós mesmos, mas de maneira que nos voltemos para o Senhor. Hoje é 31 de dezembro. Quantos dias neste ano você louvou o Senhor pessoalmente? Quantos dias? Não vamos perguntar nada exteriormente aqui. Será que você pode olhar para o rosto do Senhor e dizer: obrigado pela tua graça, por eu ter te louvado todos os dias este ano? Na verdade, não é fácil nós dizermos isso. Na maioria, isso é um fato, não é um juízo, não é um julgamento. O nosso louvor principalmente vem em determinadas reuniões que estão elevadas. Isso é maravilhoso. Mas isso pode não caracterizar a nossa pessoa com o Senhor e a nossa vida com Ele. Mas o salmista, ele vivia dessa maneira. Muitos deles viviam. Eu não posso explicar todos esses versículos. Talvez eu explique uns poucos, mas nós ganhamos alguma impressão de pessoas que eram seres de louvor. O irmão usa essa expressão no livro Viver do Homem Deus, sobre um homem de oração. Sendo não apenas um homem, uma pessoa que ora, mas um homem de oração. Bem, pode ser que ainda não estejamos nesse estágio, podemos testificar, eu sou uma pessoa que louva. Por fim, o Senhor quer que sejamos um homem de louvor. Algo foi trabalhado no meu ser, de maneira que quando eu respiro, quando eu digo para o Senhor que o amo, quando eu consagro cada dia para Ele, quando volto meu coração para Ele toda manhã,
sem esforço, Senhor, eu te louvo simplesmente porque tu és. Tu não tens de fazer coisa alguma, tu não tens de me dar coisa alguma. Eu simplesmente te louvo porque tu és tu. Eis aqui alguns dos versículos. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Eu acho que é bom quando tivermos a oportunidade de ler, louvar a palavra e ler, louvar pela fé. Não creia no seu passado, não creia na sua fraqueza. Creia em Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Não creio que isso é como um voto. É uma determinação. O salmista realmente fazia isso todos os dias. Eu imagino como seria se nos 366 dias, a partir de hoje, porque esse ano teremos um dia extra, se nós poderemos dizer, Senhor, te louvo pelo fato de todos os dias deste ano eu te louvei, pelo menos um pouquinho. Você ficará feliz e ele também. 3. Agora estamos avançando. Não olhe para si mesmo. Não seja subjetivo. Tome a palavra, devore-a. Deixe que a palavra se reproduza em você. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Bendirei o Senhor quando o voo para Nova Delhi for atrasado por 3 horas. Bendirei ao Senhor quando eles fecharem a Freeway 105 sem pedir a minha autorização. Bendirei ao Senhor quando o meu carro não quiser dar a partida. Bendirei ao Senhor quando a minha esposa estiver com um humor misterioso. Eu louvarei o Senhor todo o tempo, em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele não fala no coração, ele fala nos meus lábios. 4. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não é uma maneira maravilhosa de terminar a carreira? Eis aí um santo ancião que todos conhecem. Não haverá milagre algum. Ninguém quer que haja uma intervenção médica extraordinária. Está na hora e essa pessoa está fraca. Não tem energia, tem uma respiração curta. Mas no seu último fôlego você ouve, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. As últimas palavras. Que maravilhoso, como Estevão. Você só tem um pouquinho do seu ser sobrando, restando. Mas, com o fôlego que permanece, você diz, aleluia. Meu irmão Jack Beckler estava indo na maca para um procedimento cirúrgico sério e ele estava louvando o Senhor enquanto ele existia. 5. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Portanto, exercite crer e o louvor virá. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Senhor, há algo melhor para mim do que a minha própria vida da alma. É a tua bondade, tua doçura, teu amor, o teu cuidado afetivo. Tu, meu amado, tua bondade é mais doce para mim que a própria vida.
Por isso meus lábios te louvam. O teu nome eu o farei lembrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Eu creio que nós, irmãos que servimos no treinamento, temos uma comissão nova aqui. Queremos nos entregar ao Senhor para que nós façamos que o nome do Senhor seja lembrado nesta geração. E eles te louvarão para todo sempre. Esse é o nosso legado, para todo sempre louvar. Sempre que você lembrar do Rick Scatterday, você fala, louvado seja o Senhor. Sempre que você lembrar do Andrew Yu, você ouve, eu voltarei, aleluia! Se formos um ser de louvor, nós produziremos, geraremos louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. A ti, ó Deus, a ti se deve o louvor em Sião. Senhor, em Sião tem algo que é perfeitamente compatível contigo, e esse é o nosso louvor. Você pode ver isso por toda a terra esta noite. Quanto o nome do Senhor é amaldiçoado, é blasfemado, é usado em vão. Mas em Sião há algo que é compatível com Ele, que se encaixa com Ele. Senhor, esse é o nosso convite. Vem nos visitar em Sião e nós te louvaremos de todo o nosso ser, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Este próximo é entre os meus favoritos, pessoalmente. Deixe-me ler todo. Então liberar um pouco. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Isso é oração de guerra, e é uma oração enquanto estamos usando a espada de dois gumes, estamos julgando o inimigo e eu amarrando. Agora, vamos lá. No começo desta semana, eu não vou dizer para vocês de onde foi nem como, mas veio um ataque direto do inimigo contra este treinamento, tentando parar todo o falar. Esta noite, com louvor em minha mão, em minha boca, eu amarro o espírito que está por trás daquele ataque. Satanás, você está derrotado. Nós usamos a espada do espírito para cortar você em pedaços. 12 mensagens penetrando você, cortando você. Enquanto você estiver sofrendo, nós diremos, aleluia, Cristo é vitorioso. Quem tem essa honra? Os cooperadores? Só aqueles que não são jovens? Aqueles que estão na restauração do Senhor há 15 anos, há 50 anos? Não, essa honra todos os santos a têm. Vocês têm o direito e a vitória de Cristo de louvar o Senhor enquanto vocês estão perfurando o inimigo. Não tenham medo dele. Sim. Corte, corta, corta. Amarra, mata, esmaga, pisa em cima dele. Joga ele fora. Amarra-o, ele está derrotado. Louvado seja o Senhor, aleluia. Amém. Satanás, você é um perdedor. Você é o maior derrotado do universo. Estamos próximos do reino chegar, estamos mais próximos da vinda do Senhor do que um ano atrás. Vamos executar sobre o inimigo o juízo, o julgamento que está escrito
Nosso Senhor destruiu o diabo na cruz. Ele fez a obra. Nós estamos usando uma armadura suave. E a nossa responsabilidade é executar o juízo pronunciado sobre ele pelo Filho do Homem na cruz. E está chegando o momento quando o Senhor voltará com os seus poderosos e ele irá de país em país dizendo: sai daqui! O Senhor me deu esse território como um correio. E eu amarro você enquanto eu louvo o Senhor. Será que isso não merece mais um aleluia? O melhor é este: tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Senhor, tu estás no trono nos céus. Quando tu vieres, tu te sentarás no teu trono em Jerusalém. E nós te louvamos por tu teres entrado no ser de Deus e teres te sentado ali. Tu és o Rei com toda autoridade no céu e na terra. Mas nós, teus amantes e buscadores, queremos terminar este ano te entronizando em nosso louvor. Quanto mais o louvamos, mais o seu trono está aqui. Vamos introduzir o reino pelo nosso louvor. Isso é um pequeno tour pelo que está nos Salmos. E ainda não chegamos ao louvor consumado, ao louvor perfeito. Estamos chegando lá. O louvor ao Senhor, no Salmo 104 a 106, resulta em aleluias, começando em 104:35, porque a terra foi plenamente restaurada por Deus e submetida ao reino de Cristo em seu reino. Em Romanos 8, 19 a 21, se vocês lerem, esse será um grande momento para a terra, porque toda a criação está em trabalho de parto, aguardando, e a tradução desse aguardar é: você está esticando o pescoço para ver o que vai acontecer. Será que os filhos de Deus já estão aí? Sião já foi edificado? Tem algum sinal da vinda deles? Veja, eles estão vindo! Os filhos de Deus glorificados estão chegando! Seremos libertos da corrupção, da vaidade. Não é à toa que eu creio que os pássaros farão barulhos gloriosos. Não sei os peixes como eles farão. Não sei se eles têm fôlego. Cachorros, cavalos, todos eles irão ter uma resposta tremenda, porque tudo que tem fôlego, porque o Senhor voltou para restaurar a terra. Os Salmos 146 a 150, os Salmos de Aleluia, são o perfeito louvor. O Salmo 146 é um louvor ao Senhor por Ele reinar desde Sião. O Salmo 147 é um louvor ao Senhor pela reedificação de Jerusalém. O Salmo 148 é um louvor ao Senhor pelo seu nome exaltado e por sua majestade transcendente. Alguns de nós vamos tocar isso aqui. Ele é tão majestoso, o seu nome é tão transcendente. Nós queremos louvá-lo. Alguns de nós, eu creio que neste próximo ano, em nosso próprio quarto, estaremos dançando, estaremos saltando, estaremos fora de nós mesmos para Cristo. Todo crente deve ter pelo menos um momento pessoal particular de um louvor de êxtase, onde você está totalmente fora de si, fora de ser introspectivo, conservativo. Não é a sua disposição. Joga fora esse paletó e todo o seu ser estará dançando e louvando para o Senhor. Simplesmente por Ele ser majestoso e seu nome ser transcendente.
Nada mudou no seu ambiente, não há nenhum sinal exterior de alguma bênção, mas você está em êxtase só pelo que ele é. Salmo 149 é um louvor ao Senhor por ele ter prazer no seu povo, Israel, e por ele adornar de salvação os humildes. O Salmo 150 é sobre louvar ao Senhor Deus. Eu quero ler isso e depois vou ler os pontos que estão ali. Vamos ler o Salmo 150 pela primeira vez. Eu vou ler para vocês. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com o saltério e com a harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Uau! Esse salmo é uma exortação final a que todo ser que respira louve a Deus. É um mandamento, é uma ordem. O Salmo 150 é não apenas a conclusão de Salmos, é também a consumação de toda a Bíblia, pois Salmos é uma miniatura de toda a Bíblia. O perfeito louvor no Salmo 150 corresponde ao louvor no fim de Apocalipse. E aqui está a parte de Apocalipse 19. Ouvi e eis uma grande voz, como de grande multidão nos céus, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E a segunda vez, a salvação, a glória e os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono dizendo: Louvai o nosso Deus, todos os seus servos e os que o temeis, os pequenos e os grandes. E ouvi como que a voz de uma numerosa multidão, como o som de muitas águas e como o som de fortes trovões, dizendo Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Uma razão para esses aleluias é que uma senhora está indo embora e outra senhora está chegando. A grande Babilônia foi terminada. A grande prostituta foi aniquilada. Aquela que derramou o sangue dos santos. Então, você continua respirando e vem uma outra senhora. Você continua lendo e vem outra senhora. A sua noiva já se preparou. Maravilhoso. Agora a letra D. Depois da letra D temos de dar uma virada. E eu terminarei a mensagem em paz diante do Senhor. Este é um resumo. O livro de Salmos revela que o Senhor nos fez voltar da lei para Cristo. Que Cristo nos trouxe para a casa. Que Ele está ampliando a casa para se tornar uma cidade. E que da cidade Ele ganhará a terra. Então, o propósito de Deus será cumprido e nós declararemos. Vamos ler juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Isso
isso poderia ter sido um momento adequado para terminar o treinamento, com o louvor perfeito, com alguma impressão do desenvolvimento do louvor, dos fatores do louvor, Cristo, a casa, a cidade, a terra. E talvez, isso seria muito maravilhoso, apenas 20 minutos, ficaríamos 20 minutos cantando, louvando, mas não é essa a orientação do Senhor para concluirmos o treinamento. E creio que o Senhor me impressionou para a compor a última parte do esboço com algo em vista. Quase todos nós, talvez todos nós possamos confessar, nós ainda não vivemos uma vida de louvor. Mesmo pode ser até raro para nós que estejamos tanto em nosso sentimento, em nós mesmos, na nossa situação, que pode nunca acontecer conosco. E o nosso Senhor não está decepcionado conosco. Ele nos entende, Ele se importa, Ele cuida de nós. Mas eu creio que no coração dEle, daqui a uns 10 minutos, isso Ele nos mostrará, nos guiará para o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento será genuíno no caminho da vida, ou seja, será gradual, amplamente imperceptível, mas muito real. Na vida da igreja e em nossa vida pessoal, precisamos oferecer louvor perfeito a Deus. Agora voltamos a Hebreus, que tira muito dos Salmos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Considere, você ainda é um treinando, então você ainda está sendo tocado. Quantas reuniões da mesa do Senhor você participou este ano? Em quantas delas você realmente louvou o Senhor? Você veio com um espírito de louvor, louvando o próprio Senhor. Você adorou o Pai, louvando-o com Cristo. Isso é uma questão de desenvolvimento. Como seria a nossa reunião se não tivéssemos um inário, se não pudéssemos derramar coisa alguma, se não pudéssemos falar na assembleia com o primogênito, o louvor que foi trabalhado em nós? Se você não tiver um smartphone com tudo ali carregado, o Senhor não quer que nós tenhamos um flash de louvor depois de um treinamento maravilhoso, e talvez no Memorial Day tenhamos um outro momento de louvor, talvez no treinamento de verão. O Senhor gostaria, e seria uma glória para Ele, que houvesse uma vida de louvor desenvolvida entre nós na igreja. A congregação aqui refere-se à igreja, na qual o Cristo ressurreto canta hinos de louvor a Deus Pai. Esse é o primogênito louvando o Pai no interior dos muitos filhos do Pai nas reuniões da igreja. Essa sessão é fresca, nova, mesmo que você creia em mim, mesmo que você esteja familiarizado com isso. Quando nós, os muitos filhos de Deus, nos reunimos como igreja e louvamos o Pai, o primogênito louva o Pai em nosso louvor. Ele louva em nosso interior e conosco através do nosso louvor. Mas se estivermos ali em nós mesmos, no nosso humor, no nosso sentimento, não haverá louvor, não há adoração, não há como o primogênito cantar em nosso cântico. Nós podemos estar cantando:
Pai, Tu és sempre novo, com metade do coração só. Nós precisamos louvar, cantar com todo o nosso ser. A igreja na terra hoje é um corpo coletivo com o Filho primogênito de Deus. Para ganhar mais do primogênito, precisamos louvar o Pai. Quanto mais louvamos o Pai, mais ganhamos o primogênito. Quanto mais cantarmos, mais o desfrutaremos cantando em nosso cântico. A melhor maneira de cooperar com Cristo e de tê-lo trabalhando conosco é cantar louvores ao Pai. Agora aqui há um encargo específico. Nos últimos 7 ou 8 minutos da palavra e na última sessão deste esboço. Está baseado em Hebreus 13:15. Por meio dele, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Eu encorajaria vocês, por favor, não diga ao Senhor, Senhor, eu me consagro a te louvar continuamente em 2012. Um dia você perceberá que você não pode cumprir essas coisas. É por meio dele, que podemos oferecer. Quem é o ele nesse versículo? O ele aqui é o Cristo completo revelado no livro de Hebreus. Esse é o ele. E nós passamos por ele. Ele é o canal, ele é o agente e o meio. Não fique decepcionado desnecessariamente com a sua incapacidade de oferecer sacrifícios de louvor. O que é doce para o Senhor, porque o louvor é um sacrifício. Todo o seu ser natural inclina você para uma direção. Você sofre uma grande perda, você pode estar sentindo dor, pode estar sentindo uma grande necessidade, mas você percebe que o Senhor é o eu sou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, e Senhor, em meio a esta situação, por meio de Ti, eu ofereço louvor como sacrifício de louvor. Eu ofereço continuamente sacrifício de louvor. Essa é uma pessoa de louvor, isso é um ser de louvor. Só pode ser por meio dele, porque apenas o próprio Senhor é esse tipo de pessoa. E precisamos aprender o que é isso. Para fazer tudo por meio dele, todas as coisas, para passar através de muitas coisas por meio dele. Os vencedores cantam uma canção que ninguém mais pode aprender. Você a aprendeu tendo passado por coisas nas quais você seguiu o Cordeiro por onde quer que ele fosse. E você pode não ter percebido, mas à medida em que você passa por essas coisas, tanto as palavras como a melodia foram compostas. E, por fim, cantaremos um hino, uma música que o universo jamais ouviu. Quando passamos por desonra e sofrimento, devemos continuamente oferecer sacrifício de louvor a Deus. Esse louvor é oferecido para aqueles que estão fora do acampamento, estão fora da cidade, não estão na esfera terrena, deixaram a religião. Não há louvor como esse na religião. Aqueles que estão fora do acampamento, carregando o seu opróbrio, tomando o caminho da cruz, esses são aqueles que cantam e louvam dessa maneira. Visto que na vida da igreja desfrutamos o Cristo imutável como graça, e o seguimos fora da religião,
devemos oferecer por meio dele sacrifícios espirituais a Deus. Pensando naquela afirmação de Davi, quando ele quis comprar a eira de Ornã e as ofertas, e o homem disse, eu dou para você, Senhor, eu dou para você. Ele disse, não. Eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não tenham custado nada para mim. É realmente bom. É bom falar repetidamente, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Mas por fim o Senhor irá pedir, por quê? Irá perguntar, por quê? Que é o Senhor para você? O que você tem experimentado com Ele? Pelo que você tem passado juntamente com Ele? Então, haverá momentos que serão de sacrifício. Alguém orará na adoração ao Pai. A maioria de nós sabemos, aquela pessoa tem sofrido tanto, mas ela não testifica dos seus sofrimentos. Mas o louvor ascende, sobe como um sacrifício. É tão precioso. Por favor, não tenham medo disso. E, por favor, não decidam ser um herói e prometam fazer isso. Isso só é possível por meio dele. Na igreja, devemos oferecer por meio de Cristo o sacrifício de louvor a Deus continuamente. Na igreja, nós e ele louvamos o Pai juntos no Espírito mesclado. Ele, como o Espírito que dá vida, louva o Pai no nosso Espírito, e nós, pelo nosso Espírito, louvamos o Pai no seu Espírito. Esse é o melhor e mais elevado sacrifício que podemos oferecer a Deus por meio dele. Agora, esta próxima passagem é muito preciosa. Por meio do Cristo, que experimentamos e desfrutamos, precisamos oferecer sacrifício de louvor a Deus continuamente. Se você não o desfruta ou não o experimenta, você ainda dirá, louvado seja o Senhor. Aleluia. Mas não há o porquê disso. Mas quando você o experimenta e o desfruta, há substância no seu louvor. E você pode louvar o Pai pelo que Cristo tem sido para você, nessa situação específica. Então temos todos esses versículos de Hebreus. E eu gostaria de sugerir algo específico. Em Hebreus capítulo 10, temos uma passagem que revela que Cristo veio para substituir todos os sacrifícios e ofertas consigo mesmo para ser a realidade. E eu gostaria de sugerir que muitos de nós considerem começar aprendendo por experimentar, desfrutar e louvar Cristo como a oferta. Eu recomendo este livro, Experimentar Cristo como as ofertas para as reuniões da igreja. Eu sou um aprendiz, mas posso louvar assim e louvo dessa maneira. Oh, minha oferta pelo pecado, eu te louvo. Oferta pela transgressão, aquele que levou todos os meus pecados, eu te louvo. Eu te louvo, oferta de holocausto. Eu te louvo, oferta de manjares, quanto à humanidade divina e rica. Paz, eu te louvo. Pacificador, eu te louvo. Oferta de paz, eu te louvo. Eu te louvo, minha oferta alçada. Minha oferta movida. Eu quero movê-lo em ressurreição. Te louvo, minha oferta alçada. Te louvo, videira, te louvo, videira, te louvo, libação. Temos de começar de alguma maneira. Quero testificar a vocês que no final, quão bom é começar o dia resolvendo todos os seus problemas com o Cristo todo inclusivo como as ofertas. Ainda sou uma carne de pecado, mas Cristo é a minha oferta pelo pecado. Eu tive falhas este ano
Cristo é a minha oferta pelas transgressões, minha oferta queimada, meu holocausto. Devemos terminar agora. O verdadeiro louvor ao Pai vem da nossa experiência e desfrute de Cristo como em nossa vida diária. Esse é um louvor muito agradável ao Pai, fazendo com que seu coração se alegre e regozije. Os louvores que procedem da nossa experiência e louvor e desfrute de Cristo, os louvores espirituais a respeito de Cristo, são o melhor louvor ao Pai. E, por fim, somos levados a esse ponto. Senhor meu Deus, eu te louvarei de todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará por todas as gerações. Aleluia! Senhor, terminamos este treinamento te tomando como nossa aleluia. Te louvamos de todo o nosso ser, pelo que tu nos destes, pelo que tu fizeste a nós, pelo que tu és para nós. Senhor, mais ainda, Senhor, te louvamos porque tu és. Nunca te amamos mais em toda a nossa vida como agora. Senhor, te apreciamos tanto. Obrigado por nos apacentar para a casa de Deus. Obrigado por estarmos nos tornando a cidade de Deus. Obrigado, Senhor, porque breve, talvez enquanto ainda estivermos vivendo, toda a terra se voltará para Ti. Porque, Senhor, Tu estás voltando. Portanto,